Nós engrandecemos o nome do Senhor neste dia que o Senhor preparou para nós, primeiro dia da semana. Muitos desafios se abrirão para nós nessa semana, mas nós queremos o nome do Senhor engrandecer e agradecer ao Senhor pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Nós agradecemos a vida de você que está conosco nesta noite, e você que está aí na sua casa, que você receba também as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Estamos aqui na Igreja Batista, em Pouso Alegre, Igreja Batista Betel, na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. E há irmãos e amigos espalhados ao redor deste Brasil que também adoram ao Senhor conosco nesta noite. Aqui presencialmente existem irmãos conosco. Nós damos graças ao Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força, porque a gente é tão frágil, né? Vivemos dias tão turbulentos, tão difíceis, mas a alegria do Senhor é a nossa força. E nós agradecemos, né? Você que está aqui conosco nesta noite, você que está aí na sua casa, que o Senhor fale ao seu coração por meio da palavra do Senhor. E na página do Facebook, o Peterson já colocou, será projetado. A Igreja Batista Betel, para você que está aí na sua casa, você que está aqui conosco, nós não temos uma sede própria, nós não temos um lugar para dizer assim, ó, esse lugar é nosso, esse aqui é nosso, né? Porque nós estamos nele, mas é emprestado por um tempo. E a igreja está com uma campanha para que você nos ajude a ter a nossa sede própria. Tem um exemplar que vai ser revertido à pessoa que nos ajudar, tá? Com a campanha do terreno. É um exemplar com leituras diárias. O valor é um valor simbólico que está aí. Não sei se você pode nos ajudar, mas se você puder nos ajudar, a igreja sentirá as bênçãos do Senhor por meio da sua vida, não é? E os irmãos da nossa igreja aqui local estarão nos ajudando nesta campanha. Então, está na página do Facebook. Eu acho que o Peterson depois projetará aqui para a igreja ver. Nós já conversamos sobre esta campanha e começamos pedindo que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos abençoe para que a casa do Senhor também seja abençoada. Na próxima quinta-feira, nós temos cultos aqui, às quartas-feiras, às 15 horas, culto de oração. O Ministério de Mulheres é quem toma conta deste culto. Quinta-feira, às 15 horas, estaremos orando ao Senhor aqui no templo. Na quarta-feira, desculpe, às 15 horas. Quinta-feira, às 19 horas, nós teremos a presença do missionário de Manaus, o pastor Donaldo, se eu não me engano, né? Pastor Donaldo, ele é de Manaus, é missionário da Junta de Missões Nacionais, estará falando à nossa igreja e a você que nos ouvirá na próxima quinta-feira. Culto no domingo pela manhã e à noite, pela manhã às 9 horas e à noite às 19 horas. Hoje nós tivemos uma programação especial para as crianças que estiveram aqui no domingo pela manhã. O Ministério Infantil preparou algumas guloseimas, né, para as crianças que vieram. São poucas, devido ao momento que nós temos vivido. E agora à noite, você que quer ajudar o Ministério Infantil, algumas guloseimas estará à disposição para você, né? Basta que você também contribua com esse ministério da maneira que o Senhor tocar no seu coração. E assim, irmãos, nós estamos aqui. É mais um dia que nós temos vencido, como a irmã Jerusa diz, né, sempre, que o Senhor tem nos ajudado a vencer, né? Nós estamos aqui neste dia para adorar ao Senhor, para dizer que o Senhor é grande. E nós estamos aqui para louvar ao Senhor. Nós queremos louvar ao Senhor. Não há outro motivo, não há outra razão para que nós estejamos aqui. Nós estamos aqui por um único motivo, para louvar ao Senhor, e nós existimos com esse motivo. Vamos louvar ao Senhor conosco nesta noite? Amém. Quero louvar-te, meu Deus. Pode ficar à vontade, bater palma, porque nós estamos na casa do Senhor. Ele merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor,
Tudo que nós temos, todo o nosso fôlego, é para adoração ao Senhor. Quero louvar ao Senhor. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. A palavra do Senhor diz que todo ser que respira, ele louva o Senhor. As aves, os animais no mar, as estrelas, quando elas piscam, elas também adoram o Senhor. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Mais uma vez, as aves. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, O Senhor merece essa adoração, não é? Nós, os vivos, estamos aqui nesta noite para adorar ao Senhor, porque Ele nos tem dado mais uma oportunidade. E é por isso que nós estamos aqui, porque a pessoa de Jesus Cristo faz uma diferença enorme na minha vida. Eu não sei se você ainda fez um concerto com o Senhor, você que está distante do Senhor, e você que não conhece Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje é o dia. Não perca essa oportunidade. Amanhã pode ser muito tarde. Nós cantamos um hino que fala: hoje Cristo quer libertar a sua vida. Sabe como Jesus faz isso? Por meio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, porque nós somos falhos, nós somos fracos, mas o Espírito Santo de Deus é quem toca o nosso coração. Abra seu coração, deixa que Jesus Cristo entre e faça morada, porque o Espírito do Senhor, Ele está aqui, eu não tenho dúvida, Ele está aqui nesta noite,
E Ele está aí onde você está. Não sei quais os problemas você tem passado. Não sei se você está desistindo. Mas o Senhor não desiste de você. Ele não desiste de você. Por isso que Jesus é a razão da nossa vida. Santo Espírito de Deus, és bem-vindo aqui neste lugar. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. Abra o seu coração, que Ele vai fazer morada aí na sua vida. E Ele vai fazer um reboliço, né? Uma transformação que é de dentro para fora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Amém? Não
inundados por tua glória, O Espírito do Senhor é quem nos convence, porque a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Nós conseguimos entender aquilo que Deus quer das nossas vidas, e nós conseguimos nos render ao Senhor, porque o Espírito, ele quer controlar o nosso ser, né? O nosso viver, o nosso pensar, o nosso falar, mas nós devemos nos render ao Senhor, é entregar. A palavra do Senhor nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, e o mais Ele fará. Renda-se aos pés do Senhor nesta noite. Esta noite é um dia e é um momento, e nós estamos aqui juntos, em comunhão, para rendermos ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem sido, por tudo aquilo que Deus tem feito e fará nas nossas vidas. Eu me rendo ao Senhor. Amém? por ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
Deus, nós adoramos ao Senhor, ó Pai. Nós rendemos graças ao Senhor, ó Deus. A Tua palavra nos diz que o Senhor é bom e a Sua misericórdia, ela dura para sempre. Ó Pai, nós temos experimentado da Tua bondade e da Tua fidelidade a cada dia com as nossas vidas. Pai, nós adoramos ao Senhor. Deus, nós não temos palavras para expressar, ó Deus, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia que o Senhor preparou para nós. Obrigado, ó Pai, por esta oportunidade. Ó Deus, nós te adoramos, nós rendemos graças ao Senhor, pois Tu és digno, ó Deus, de receber toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pastor Isaías, ele está em São Paulo, na Igreja Batista Alemã, no bairro Serraria, em Diadema, falando aos irmãos, nossos irmãos ali naquela cidade. E hoje à noite nós temos a ministração com a Eliane, né, que estará nos dando a palavra do Senhor, transmitindo aquilo que o Senhor colocou no coração da Eliane para nos falar nesta noite, né, que você receba aquilo que o Senhor tem preparou para você na boca do profeta nesta noite, em nome de Jesus. Amém? A palavra é sua. Graça e paz. Boa noite aos irmãos e aqueles também que estão nos ouvindo pelas redes sociais, né? Nós louvamos porque nosso Deus tem sido fiel. E essa noite eu gostaria de orar antes da gente começar a ministração, antes da gente refletir aquilo que Deus colocou no nosso coração. Querido Deus, nós queremos Te louvar, Senhor, porque o Senhor tem nos renovado a cada manhã com a Tua misericórdia, ó Pai. Que o Senhor possa vir falar aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui, Senhor, modificados e transformados pela Tua palavra. Abençoe nosso pastor, traga-o embaixo das Tuas asas no retorno. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de refletir com os irmãos um salmo que todo mundo conhece, que é o Salmo número 1. Eu estou com a versão transformada, Peterson. Agora o negócio aqui está chique, hein? Tem uma tela aqui, tá muito chique. Eu gostaria de ler com os irmãos este salmo. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, tem o prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Esse salmo, ele reflete algo muito interessante. Se vocês forem fazer um estudo um pouco mais aprofundado, ele é um esboço inicial de tudo que nós vamos encontrar no restante dos salmos. Ele nos dá um ensinamento fundamental que depois você vai encontrar de forma mais persistente nos outros salmos. Se a gente for ler os salmos, estudar só os salmos, o que nós vamos encontrar em essência? Buscando a presença do eu sou. É essa a essência. Davi,
que é o que escreveu a maioria dos salmos, ele nos leva a refletir muito a respeito do nosso eu sou. Os salmos, eles nos convidam a um relacionamento entre Deus e a humanidade. Entre Deus e eu, entre Deus e você. Aí veio uma pergunta que a gente escuta muitas vezes. É possível ser feliz? De imediato, as pessoas falam, não. Nós temos momentos felizes. A maioria responde desta forma. E eu vou ter que discordar de você. Por quê? Nós somos felizes quando a gente anda com o eu sou. Porém, esse andar, ele não nos coloca numa redoma de vidro. Esse andar, ele vai fazer a gente passar por algumas tribulações. Mas quando a gente olha para o eu sou, nós sabemos, mesmo através das grandes lágrimas derramadas, que nós estamos ancorados nos pés do Senhor. Esse primeiro salmo, ele é comparado a uma grande porta de um edifício inteiro, do qual o Espírito Santo é a chave dessa grande porta. A essência dele está no Espírito Santo. Deus nos salvou para nos dar a maior felicidade, a salvação e a entrada no reino. Esse salmo é um grande mapa nas mãos de um viajante que busca uma grande felicidade. Às vezes, a gente trabalha com casais e na primeira conversa do nosso aconselhamento, a gente escuta ou a mulher ou o homem dizer o seguinte: ela não me faz feliz. E aí a gente fica olhando e dizendo assim, mas espera aí, você precisa dela para você ser feliz ou você precisa de Jesus para ser feliz? E se você tem Jesus, você vai refletir o amor dele nela e você vai querer amá-la mais do que a si mesmo. Então, a sua felicidade não está no outro, a sua felicidade está em Jesus. E a gente às vezes tem que trabalhar com vários encontros nesse tópico, com o casal, até que eles vão orando e o Espírito Santo trabalha e dá o start de entenderem que juntos, buscando ao Senhor, a alegria vem. A receita da verdadeira felicidade é o que nós vamos encontrar nesse salmo. Vamos lá. Primeiro ponto. Nós somos felizes quando a gente evita situações. Vamos ver o versículo 1? Feliz o homem que não segue os conselhos dos... Não se detém no caminho dos... E nem se ajunta na roda dos... Então, nós encontramos 3 verbos. Feliz o homem que não segue, seguir. Segundo verbo, não se detém, deter. E o terceiro, não se ajunta. Nós temos 3 verbos muito fortes e que nós devemos refletir de forma ímpar. E há uma progressão nesses passos. Existe o conselho, o caminho e a roda. Porque ele fala, feliz o homem que não segue os conselhos, não se detém nos caminhos e nem se senta na roda. E o terceiro que a gente vê são os perversos, pecadores e zombadores. Algumas versões, ímpios, pecadores e escarnecedores. Então a gente vê nesse versículo 1, uma progressão trabalhando no nosso coração. A Bíblia fala que nós não devemos nos colocar em julgo desigual.
Vamos verificar em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Amém? Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E muitas vezes a gente vê isso acontecer entre namorados, né? Começam a namorar, o pastor vem e fala para o rapaz: olha, você está namorando uma moça incrédula, mas eu vou convertê-la, pastor, vou trazer ela para Jesus. Então, traga ela para Jesus primeiro, deixa ela se batizar, deixa ela ficar firme, aí você vai orar para ver se é ela mesmo. E vice-versa. Aí o que acontece? Ela casa, ele não é crente ou ela não é crente, e aí a confusão está gerada. Aí quando começam as confusões, as brigas, Deus, por que é que o Senhor permitiu essa situação? A culpa é de quem? Então, a gente precisa refletir quando situações acontecem na nossa vida. Mesmo a gente sendo salvo e reconhecendo Jesus como Salvador, a gente nos inclina a caminhar com pecadores, andando no dia a dia, ouvindo os conselhos e às vezes até sentando na roda dos zombadores. É impressionante que muitas vezes, quando vem uma luta na tua vida, você, ao invés de pensar no irmão ou irmã que é companheira em oração, no pastor, uma pessoa que realmente anda aos pés de Jesus, você às vezes bate as portas do incrédulo e vai pedir conselho na sua situação. E aí vem uma consequência feia e você não sabe por quê. Porque você não ouviu o que Deus queria para você. Quantas vezes a gente se vê numa situação e aí às vezes a gente entende que está certo e ao invés de procurar o Senhor, colocar a situação aos pés do Senhor, orar, ter um companheiro ou companheira de oração, ser um casal de oração, compartilhar com quem realmente você tem intimidade. Eu e Danival, todas as vezes que a gente passa por algum vale, após um olhar para o outro, às vezes chorar, orar, o próximo passo, a gente costuma procurar o pastor, sentar, conversar, procurar irmãos que a gente tem confiança, que são pessoas que vivem na torre de vigia, na brecha, e deixar Deus agir. Deixar Deus falar aos nossos corações. A gente precisa refletir esse processo, porque a própria Bíblia nos orienta a fazer dessa forma. E muitas vezes a gente não faz. E aí Deus quer falar conosco, Deus quer mostrar o que é que Ele quer com você. E aí você não enxerga, porque você não está aos pés do Senhor. O que você tem feito para buscar a sua felicidade? Por onde você tem andado? Por onde você tem trilhado? No versículo 2, ele fala um ensino muito importante para nós. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela media dia e noite.
Pois é. Às vezes a gente passa por uma situação e aí as pessoas nos perguntam, né? Como é que está a sua comunhão com o Senhor? Você tem lido a palavra? Então, né, no domingo foi uma bênção. Deus falou comigo no domingo. Tá. E na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quarta-feira eu fui na reunião de oração às 3h das mulheres. Foi bênção. Deus falou ali comigo. Tá, mas na segunda e na terça? E a sua comunhão com Deus? E a palavra que você tem que buscar? Aquilo que Deus quer te ensinar. Você tem colocado uma lupa? Você tem buscado ao Senhor para que Ele fale ao seu coração? Uma época, eu tirava férias quando eu trabalhava em empresa registrada. E quando chegava o meu período de férias, eu já marcava lá em Peniel, em Jacutinga, onde é um seminário que prepara missionários para ir trabalhar com índios. E eu passava às vezes um mês assistindo aula, fazendo evangelismo no final de semana. Eu amava. E lá eu aprendi que não bastava eu ler a palavra. Lá eu aprendi que se eu começasse a ler o Salmo 1 e terminasse, Deus não tivesse falado comigo, era para me ler o Salmo 2. Se eu lesse o Salmo 2 e Deus não tivesse falado comigo, era enquanto Deus não falar com você, não pare. Mas na hora que Ele falar, que aquele versículo entrar numa lente de aumento, você para e reflete. É ali que Deus quer te ensinar. E vou te dizer mais. Numa próxima vez que você passar nesse mesmo endereço, esse versículo não vai ser lente de aumento, vai ser outro. Por quê? Porque naquele momento você está precisando desse outro versículo. Então, não adianta você dizer que você está caminhando com o Senhor se você não estiver firme na palavra, para entender o que Deus tem para falar com você. Qual o conselho que tem regido sua vida? O conselho dos ímpios ou a lei do Senhor? Nós temos buscado a lei dia e noite. Aí você vai dizer, mas então você quer que eu pare de trabalhar e fique com a Bíblia e pare tudo? Não. Aquele versículo que Deus falou contigo, você vai ruminar. Você vai ficar com aquele versículo trabalhando no teu coração. Engraçado que às vezes Deus fala conosco através de um versículo e assim no meio do dia você age e você faz contra aquilo que você acabou de aprender. Aí o Espírito Santo faz assim, pss, 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 vem aqui. O que eu falei para você hoje de manhã? O que eu te ensinei? Volta e aprende, para você não sofrer. Então, nós temos que ficar atentos para que o Espírito Santo possa falar conosco. Quando a gente caminha na palavra, quando a gente busca a palavra, quando vem um vendaval, você está firme no Senhor. E aí você vai escutar o que o Espírito Santo tem para te dizer. Porém, quando você não está meditando na palavra dia e noite, o cálice amargo vem para você tomar. E aí você não pode culpar o Senhor pela situação, porque você estava desligado do Senhor. Como você tem pautado sua vida em seus sonhos, desejos e projetos? Você tem lançado aos pés do Senhor? Como que tem sido isso? Qual tem sido o seu maior prazer? Tem sido na lei do Senhor? O que significa isso para você? Você tem parado, meditado naquilo que o Senhor tem falado contigo? E você tem sido praticante, que é o mais importante? Complicado.
Nós devemos parar e refletir a respeito disso. Versículo 3. Quem você é? Vamos dar uma lida no versículo 3? Se você está lendo, meditando dia e noite, você passa a ser uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. É impressionante quando a gente anda numa mata bonita. Eu não sei se você já teve a oportunidade. Quando você está naquela mata, você vê árvores, flores lindas, e você fala, gente, eu tenho um vaso em casa, se eu não regar, ele morre. Se eu não colocar água lá, um dia sim, um dia não, a florzinha morre, o vaso morre, a árvorezinha morre. E é lá no meio da mata, aquela flor pode estar dias de sol. Você passa ali, você vê aquela flor linda. Por quê? Porque ela está embaixo de um ribeiro de água. O que é isso, essa margem de rio? Como é que a gente pode ser essa árvore? Regada à margem do rio. Quando a gente está em comunhão com a palavra, o nosso coração, ele fica cheio dos frutos do Espírito Santo. Então a gente exala o perfume de Deus. Em cada tempo que passamos, às vezes na alegria, louvando a Deus, e também na tristeza, louvando a Deus. Como diz aquele corinho, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. É aqui que a gente tem que aprender a entender como que é que Deus está falando conosco. Estamos nessa posição hoje porque escolhemos e porque nós determinamos. Que situação você está? Eu estou assim hoje. Então você escolheu. Vamos dar uma lida lá no Salmo 139, no versículo 13 a 16. Eu amo esse salmo. Cento e 139, de 13 a 16. Vamos lá. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Olha que palavra tremenda. É algo assim maravilhoso a gente refletir que quando a gente estava no ventre da nossa mãe, sendo gerado, o eu sou, já sabia todo o teu trajeto e estava já escrito no livro da vida. Deus, Ele é tão gentleman que Ele sabe se você vai trilhar pelo caminho mais árduo, mas Ele te respeita. Mas ao mesmo tempo, Ele te orienta. Me busca. Vem aqui na palavra que eu vou te ensinar. Como que você deve caminhar, como que você deve criar seu filho, como que você deve lidar com o seu marido, com a sua esposa, como que você deve ser no trabalho. Vem cá, eu te ensino. E rios de água viva transbordarão sobre você. E nós não vemos isso. Deus nos amou e nos plantou no solo da graça. E cabe a nós regar este plantio com mais água ou deixar secar. Só que quando a gente deixa secar, quando vem o vendaval, aí o cálice amargo também vem junto.
E a gente tem que beber. Como diz uma amiga minha, Silvana, missionária, bebe. Chegou. Você está colhendo, bebe. Bebe o cálice amargo. Porque você plantou, você tem que colher. O que você tem feito com essa raiz sua? Que é o teu coração. Você tem regado com muita água, com muita palavra do Senhor? Você tem deixado a palavra rojar, andar, trilhar, aprofundar no seu coração? Como que tem sido? Você tem buscado ao Senhor, você e Ele, na palavra e em oração? Como que tem sido o seu tempo com o Senhor? Como é que está a tua margem de rio? Quando vier o calor, o sol implacável, a seca dolorosa, se você continuar plantado nas margens dos pés do Senhor, você vai enfrentar qualquer redemoinho, qualquer um, mas vai ficar intacto. Você vai chorar? Vai. Você vai se curvar, ajoelhar? Vai. Mas você vai conseguir passar. Sabe por quê? Porque você está na margem do solo do rio. E aí o Espírito Santo vai te colocar no colo. E Deus vai falar contigo. Aquieta. Eu sou. Aquieta. Deixa que eu vou agir nessa situação. Mas, Senhor, eu quero fazer isso. Não, não. Aquieta. É isso que Deus quer. Buscar sempre andar à beira dos pés do Senhor, lendo a sua palavra, e a árvore bem irrigada é resistente e ela sobrevive aos intempéries da vida, que não são poucos. Como eu falei no início, andar com Jesus não nos coloca numa redoma de vidro. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Lá, nos novos, quando a gente vê em Apocalipse, né, os novos céus, a nova terra, não haverá nem choro e nem pranto. Se você estiver na margem do rio, buscando ao Senhor, lendo a palavra, você vai passar. O vendaval vai vir, vai esbarrar em você. Imagina você, aquela árvore na margem da beira do rio. Quando vem o vento, ela vai, como diz a minha mãe, né? Quando ela passa por algum, como ela passou semana passada, mãe, e agora? Enverguei, mas não quebrei. Mãe, como que você está? Firme na rocha, minha filha. Está sendo fácil? Não está. Mas Deus é Deus. E é isso que eu quero ver você. Na margem do rio, a lama vai passar em volta de você. Perseguição. Espíritos de confusão. Espírito de feitiçaria. Tudo vai passar. Mas você vai estar cercada no rio, coberta com o sangue de Jesus. E os seus frutos vão florescer. Vem vendaval, vem chuva, você enverga, mas você vai florescer. Porque o Espírito Santo vai estar com você. O Espírito Santo vai estar regando o teu coração. E os versículos 4 e 5, Deus nos mostra o que acontece com os perversos. O que ele fala? O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Antes de eu terminar aqui os 5.
o mesmo não acontece com os perversos. O que a gente vê muitas vezes quando um irmão vem numa luta compartilhar com a gente, ele fala assim: incrédulo e tá tendo vitória. Eu não estou conseguindo entender isso. Parece que o mal está ganhando bem, está vencendo bem. Você não escuta muito isso? Eu escuto. E eu digo: você não viu o final. O ponto final da situação você não viu ainda. O mundo está girando e Deus não é cego. Ele está no controle, ele não perde o controle, ele não chega cedo, ele não chega tarde, ele chega na hora certa, na hora dele e não na nossa hora. Porque nós estamos na era do botão. A gente ora de manhã, já quer ver o fruto na hora do almoço. A gente aperta, né? Hoje eu estava com meu neto de manhã, ele está aprendendo a apertar o dedinho nas coisinhas no micro-ondas. Ele apertava, começava a funcionar, ele achava a coisa mais linda. Aí ele apertava, parava e ele achava lindo. Nós estamos na era de aperta, acontece, aperta, acontece. Só que na tua vida cristã, não vai ser assim. Na sua vida cristã, vai ser um processo. E esse processo é no tempo de Deus e não no nosso tempo. Amém? Olha o versículo 5. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Isso me faz lembrar que, por mais luta que a gente passe nesse mundo, o que é que nós ganhamos de andar na beira do rio, aos pés do Senhor? Nós ganhamos a vitória de estarmos salvos eternamente. Nós ganhamos uma casa que não vai ter choro, que não vai ter tristeza, amargura, que é o novo céu e a nova terra. Só que o ímpio, ele não vai ficar perto do justo. É isso que nós vamos encontrar. Então, nos faz refletir o tanto que vale a pena estar na beira do rio. O tanto que vale a pena caminhar com o Senhor. E o último versículo, que é o versículo 6. Ele fala assim: pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Ora, se o Senhor guarda o caminho dos justos, quando você está passando pelo vale, o que está acontecendo? O Senhor está te guardando. Está dolorido? Tá. Mas o Senhor está te guardando. Nessa época da pandemia, por acaso, algum dia você ficou sem comer? Por acaso, algum dia você ficou sem uma cama para dormir? Um teto para fechar a porta e dizer: essa casa é minha. A gente viu no início da pandemia a nossa irmã Jerusa passando por um vale aqui. E ela passou louvando a Deus. O tempo todo ela louvava a Deus. Quando chegava o irmão lá com cama, ela, glória a Deus. Ela achava que era um colchãozinho para dormir no chão, já era uma cama. Então, nós temos que estar atentos, que quando a gente está na beira do rio, buscando ao Senhor, rios de água viva fluirão do nosso coração. E a gente vai ser sempre vaso nas mãos do Pai. E por último, que você possa buscar sempre, sempre, sempre o Senhor. E eu te desafio, nessa semana, amanhã, cedo, você lê o Salmo 2, na terça-feira o Salmo 3, e assim sucessivamente. Eu te desafio para que você veja, olha, eu não tenho Bíblia. O Denival anda com
com o Novo Testamento miniatura, e muitas vezes ele atende alguém, ele doa. Quando ele vê que é uma coisa bem espiritual, ele doa para a pessoa. É um livrinho de bolso. Se você não tem, procura a gente aqui na igreja que nós vamos arrumar para você. Mas não deixe de caminhar nas margens do rio com nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus fale fortemente ao teu coração. E eu queria chamar a Ivone para a gente orar. Nós não podemos fazer nenhum apelo para que venham à frente, porque senão vai virar aglomeração. Mas eu gostaria que aquele que sentir no coração de buscar o Senhor nesse vale de rio, ajoelha e ora. Ajoelha e ora. E deixa Deus agir. Amém? Amém, vamos orar. Ó Deus, nós queremos entregar, ó Pai, a nossa vida nas Tuas mãos. Ó Pai, nós entendemos a Tua palavra. Deus, nós precisamos buscar ao Senhor mais do que nós fazemos, ó Deus. Nós precisamos meditar na Tua palavra, ó Pai. A Tua palavra que é a verdade, ó Pai. Abra, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos compreender as Tuas verdades sobre as nossas vidas, para que, ó Deus, haja uma transformação na nossa vida, ó Pai. Ó Deus, assim como na minha vida e na vida dos que estão aqui nesta noite, na vida daqueles que estão em casa, ó Pai, que Tu possas, ó Deus, estar entrando agora, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, para que aquilo que possa ser transformado na nossa vida, seja transformado no poder, pelo sangue de Jesus, ó Pai. Nós cremos a Tua palavra, que a Tua palavra ela não volta vazia. E que esta semana, ó Deus, seja uma semana, ó Pai, que a Tua palavra, ela seja o nosso norte. Que ela seja, ó Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Deus, abençoe cada um de nós que estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
vai se fechar. Continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, Deus é Deus. Irmãos, nós vamos nos levantar neste momento, não é? Para dar o encerramento aqui, o encerramento online já foi dado, não é? Estamos vivendo dias memoráveis, né? Eu tenho vivido uns dias difíceis também, assim como você tem vivido. Mas Deus, irmãos, Ele é Deus na nossa vida. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse Deus. A nossa vida, ela está firmada na rocha que é Cristo. Se nós estamos aqui, é porque Deus ainda tem alguma coisa para fazer na minha e na sua vida. Você crê nisso? E por isso que você está vivo. Tá? O Senhor não te recolheu ainda, porque tem alguma coisa que Ele quer da sua vida e da minha vida. Tá? Vamos orar. Pai, nós adoramos ao Senhor, ó Deus. Nós rendemos graças ao Senhor. Ó Deus, nós estamos nesta noite, colocando, ó Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos, certos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, fará para nós infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos, ó Pai. Pedimos que o Senhor entre dentro da nossa casa, ó Deus, vá, ó Deus, dentro da nossa parentela, que o Senhor possa alcançar, ó Deus, os nossos parentes, a nossa família, para a glória do Senhor, ó Deus, para que o Seu nome seja glorificado, ó Pai. Ó Deus, não deixe, ó Pai, não permita, ó Deus, que os nossos familiares partam deste mundo, ó Deus, sem encontrar Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, use a nossa vida, ó Pai, na nossa casa, na nossa vizinhança, aqui nesta cidade, ó Deus. Ó Pai, direcione a nossa vida, para que, ó Deus, o Teu nome seja glorificado nesta cidade e na nossa nação, ó Deus. Nós colocamos o Brasil nas Tuas mãos. Pai, temos vivido dias muito difíceis, ó Deus. O Senhor conhece, ó Deus, tudo que está em oculto, mas que o Senhor também vai revelar, ó Deus, conforme, ó Deus, aquilo que o Senhor já tem preparado para esta nação, ó Pai. Ó Deus, ajude os governantes, ó Pai, que eles tenham um coração, ó Deus, voltado para os pobres, os necessitados, ó Pai. Entre nos corações desses homens e mulheres que estão à frente desta nação. Fale ao coração desses homens, dessas mulheres, para que haja um quebrantamento, ó Deus, para que eles sejam usados conforme, ó Deus, a Tua vontade, ó Pai. Ó Deus, conduza a nossa vida nesta semana, para a glória do Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos dê, ó Deus, vitórias em nome de Jesus. E nós possamos aprender, ó Deus, que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós adoramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos tenham uma semana de vitória em nome de Jesus. E estaremos aí, né, até quando o Senhor nos permitir. Amém.